Convidado especial, Irineu Orff, presidente da ProSoja do Rio Grande do Sul, para ajudar a gente a montar esse cenário das lavouras lá do Rio Grande do Sul. Então, senhor Irineu, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Prazer é todo meu, muito obrigado e estamos aí à disposição. Senhor Irineu, sempre um prazer conversar com o senhor, mas infelizmente, mais uma vez, assuntos não muito positivos para o produtor aí do Rio Grande do Sul, né? Mais um ano com dificuldades para o clima para desenvolver essa safra. É verdade. Ontem ainda num comentário que eu fiz, é a época agora que o agricultor tem que cuidar o pescoço, de tanto olhar para cima para ver se vem chuva ou não vem chuva, né? E as chuvas, elas vêm vindo, mas muito esparsas. Chove num lugar, no outro não chove. Aqui na minha cidade, por exemplo, Tapera, eu tive lá na prefeitura agora e lá tem um controlador dessas informações. Choveu 27 milímetros da meia-noite para cá. Mas tem regiões extremamente secas. Por exemplo, a notícia que eu tive agora de manhã, Cruz Alta tem sol direto, e Cruz Alta é em linha reta aqui 60, 70 quilômetros, né? E assim como tem regiões que têm chovido em manchas em determinadas áreas, em outras não. E isso vai afetar, sem sombra de dúvidas, o geral do Estado. Nós não vamos atingir, infelizmente, aquilo que nós esperávamos colher, né, que nós tínhamos uma projeção a nível de Estado, e nós vamos ficar muito, muito abaixo disso, né, mesmo que chova daqui para frente. E é importante salientar, nós estamos hoje 10 de janeiro de 25, né, a expectativa é de melhorar um pouco o clima daqui para frente, mas já tem prejuízos que não têm retorno. Tem áreas que vão ter percentuais elevados de prejuízo, outras nem tanto, e áreas também sem problema nenhum. Então, neste momento, é uma situação bem complicada para você estabelecer o que vai dar, o que não vai. O resultado do Estado, a gente só vai saber mesmo lá na frente, lá próximo à hora, ou à hora de colher, ou, na verdade, depois que está colhido e está no armazém. E além dessa falta de chuvas nesse momento, né, Irineu, muitas regiões teve excesso de chuvas na hora do plantio. A gente acabou de acompanhar aqui o pessoal lá de Pelotas, por exemplo, falando dessa chuva que dificultou a implementação da lavoura, né? Foi. Atrasou, em muitas regiões atrasou o plantio por excesso de chuva. E um outro fator, muitas regiões aí já em áreas menores com granizo e vento, né? Então teve bastante áreas, especialmente na região do fumo, mas também áreas de soja, onde o granizo praticamente eliminou a lavoura ou deixou em situação extrema de dificuldade. Então são vários fatores, né? E para não aumentar ainda mais o prejuízo, o agricultor, a parte que compete a ele fazer é a aplicação dos fungicidas, herbicidas, inseticidas, principalmente, ataque de pragas e tal, para naquelas áreas que estão boas poder manter uma alta produtividade, né? Este é um momento crítico, o mês de janeiro, fevereiro e até metade de março, que vai definir o que pode ser colhido e o que não pode, o que vai dar e o que não vai dar, né? Irineu, você destacou nessa já perspectiva de perdas consolidadas, para a gente entender um pouquinho melhor qual que era aquela expectativa inicial de produção para vocês nesse ano, e a gente já pode apontar algum número de queda? Olha, veja bem, o ano passado a perspectiva era 1 milhão, aliás, 21 milhões de toneladas, 21 milhões e meio. Pelo excesso de chuva no final do ciclo, a parte sul do estado perdeu muita lavoura que não foi colhida, outra foi colhida com soja estragada. Nós chegamos a 19 milhões e 800, 19.500 a 19 milhões e 800 mil toneladas. A perspectiva este ano, que a Emater, a Embrapa e outros órgãos têm feito lá no início, lá no mês de dezembro, por aí, é de que nós chegaremos a 22. Nós não vamos chegar a isso, é impossível pela situação atual da lavoura. Então, eu acredito que nós podemos contar com um número de 20 milhões de toneladas. Se der mais, ótimo, né? Nada contra. Mas não dá para precisar porque a variação é muito grande de uma micro-região para outra micro-região, né? Então, quem está, por exemplo, numa região que tem chovido normalmente, ele vai achar que vai ter uma safra boa, uma safra normal. E aqueles que estão na região que não choveu,
estão desesperados que vai dar quebra extraordinária, 30, 40, 50, e pode até dar mais, depende daqui para frente. Então, eu, particularmente, a nível de Estado, eu acredito que 20 milhões de toneladas é um número razoável neste dia de hoje. O que poderá, em termos de expectativa, mudar. Dificilmente vai mudar para mais, talvez para menos. E nunca esquecendo que no ano anterior, naquele ano da seca, o Estado colheu apenas 11 milhões, 11 e pouco de toneladas. Então, o ano passado, na verdade, nós somos de 11, 11,5, por aí a 19. E se nós chegar um pouquinho acima disso esse ano, tá bom. É uma safra que seria normal até em regiões muito abaixo do normal. E aí, Irineu, você destacou esse problema do ano passado. Os últimos anos têm sido difíceis para o produtor gaúcho e essa sequência de perdas vai acumulando, inclusive, dificuldades financeiras para o produtor do estado, né? Veja bem, sem considerar a última safra colhida, nas anteriores nós tivemos 3 quebras de safra por seca em 4 anos, né? E aí o ano passado deu esse problema mais na região sul, que não foi, a safra estava boa, não deu para colher ou colheu atrasado com estrago, né? E este ano está essa expectativa que eu te falei. Junta-se a isso a questão preço, né? A questão preço realmente preocupa. Lá atrás teve aquele ano que a soja foi a 180, 200 reais a saca, mas foi por uma razão. A cotação da soja em Chicago naquele momento chegou de 14 a 16 dólares o bushel. Variou ali na volta de 15, digamos assim. E o dólar estava 4,80, 5, 5 e pouco, né? Hoje, nós estamos com o preço Chicago abaixo de 10, entre 9,50 e 10 por aí no meio. Então, isso dá uma variação de praticamente 40% na cotação, né? O dólar está mais alto, só que o dólar mais alto não compensa essa diferença. E um outro fator que as pessoas que lidam com soja e as que não lidam, para ficarem sabendo, como o Brasil é o maior produtor de soja, a produção daqui ela influencia em Chicago, que é o controlador dessa commodity a nível mundial. No momento que o dólar é valorizado, que aumenta seu valor, estava 6,20, agora está 6,5, 6,8, coisa parecida, né? Comparativamente, quando sobe, a soja na cotação cai e vice-versa. Quando a soja sobe, o dólar cai. Então, o preço em reais tem se mantido estável, na ordem de 125 a 132 a saca a nível de produtor, né? Então, as variações, quando acontece no preço, na cotação da Bolsa de Chicago, quando cai, sobe o dólar. E o contrário, quando sobe a soja, cai o dólar. Então, o produtor está num preço abaixo da expectativa e como nós tivemos uma lavoura com custo bastante expressivo, bastante alto, né, normalmente a esse preço, o custo da lavoura gira na faixa de 45 a 47 sacas por hectare, né? Se o preço fosse 150, o básico, digamos assim, que seria um preço razoável, você conseguiria ter um resultado melhor. E sem considerar as áreas arrendadas. Tem muita área arrendada, especialmente na metade sul do estado, e aí você tem que acrescentar mais o valor do arrendamento. Então, por isso que o resultado, para esses agricultores que têm arrendamentos também a pagar, o resultado, para ele acontecer a favor do produtor, tem que produzir bastante, né? Então, é uma situação bem complicada e não é por nada que, se você olhar a nível de país, grandes conglomerados, grandes grupos agrícolas pedindo recuperação judicial, né? Porque o custo está muito alto, a receita ficou abaixo da expectativa e não consegue contornar todas as contas. Nós estamos falando de grandes grupos, mas o pequeno produtor, o produtor intermediário, sofre proporcionalmente o mesmo problema, né? Custo elevado, preço do produto abaixo da expectativa. E aí, Irineu, o produtor que já vinha com essa dificuldade de crédito, de custeio, ter mais uma safra de prejuízo, se a gente pensar na sequência das atividades, fica bastante prejudicada a vida do produtor aí no estado, né? Sim, especialmente o pessoal, infelizmente, da metade sul, onde o problema é mais grave. E a produtividade média naquela região, ela é
20% em média, quem sabe 25%, menor do que no Planalto Médio, no Alto Uruguai, né? Que aqui as áreas são mais antigas e tem mais tecnologia, e é o natural, tem chovido melhor, né? Então, este pessoal da área sul, muitos em função do problema da chuva do ano passado, não conseguiram pagar as contas. Os bancos e o governo federal que ficou de dar auxílios deu muita coisa, sim, mas não atendeu a todo mundo. Então, tem muita gente que não conseguiu plantar as áreas, não vai plantar, ou plantou sem tecnologia. Também é um fator que vai afetar a produção total. E muita gente que vai parar a atividade, outros já pararam, né? Na região onde chove melhor, esse problema não é tão grave, mas na região sul, sim. E a região sul é uma região mais recente em termos de soja. A região sul, no Rio Grande do Sul, ela produz soja nos últimos 10 anos, 15 anos, coisa assim. E aqui no Planalto Médio, Alto Uruguai e tal, essa atividade tem 40 anos, 50 anos, solos já mais preparados, com mais condições e tal. Então, vai haver, sim, agricultores que não plantaram, outros que não vão mais plantar. Se a seca se confirmar, vão sair do negócio, né? Então, infelizmente, vai ficar gente pelo caminho. Irineu, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário que está acontecendo aí no Rio Grande do Sul. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Não, eu agradeço a oportunidade de poder explicar, de falar alguma coisa, né? O que nos resta neste momento que a safra está plantada, fazer a parte que cabe ao produtor, a natureza, nós não temos muito o que fazer, a não ser rezar, né? Acreditar na providência divina para que a chuva venha ainda e minimize esses prejuízos. Então, compete a nós termos fé, termos esperança e fazer a nossa parte para que o prejuízo seja um pouco menor. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Irineu, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essa safra e espera que da próxima vez com notícias melhores para o produtor do estado. Um abraço, até a próxima. Ok, obrigado. É isso aí. O Irineu Orff, presidente da ProSoja do Rio Grande do Sul, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras lá do estado do Gaúcho. O Irineu destacando bastante primeiro, o excesso de chuvas na hora do plantio, o atraso nessas atividades, necessidade de replantio, depois uma seca bastante prolongada atingindo o estado, falta chuva, as previsões dos próximos dias também não mostram precipitações lá para o produtor gaúcho, e aí diante disso, dificuldades do desenvolvimento dessa safra e mais um ano com perdas de potencial produtivo já consolidados. O Irineu está destacando que a expectativa inicial era de cerca de 22 milhões de toneladas colhidas para essa safra, mas nesse momento chegar a esse patamar já é algo impossível, as perdas já estão consolidadas. Neste momento, o Irineu espera algo em torno de 20 milhões de toneladas, uma perda de 2 milhões, mas que pode ser revista dia a dia conforme essas chuvas não forem chegando e mais áreas forem sendo afetadas, mais áreas sendo prejudicadas com relação a essa falta de chuvas. Inclusive, o produtor gaúcho amargando uma sequência de anos negativos para a produtividade da safra, seja por seca, seja por excesso de chuvas, enchentes, e aí isso também impactando a vida financeira do produtor, deixando muito passivo acumulado. E na visão do Irineu, alguns produtores podem até sair da atividade nos próximos anos, especialmente naquela metade sul do estado, que tem uma produção mais recente, produtores mais novos iniciando esse plantio, amargando essa sequência de dificuldades financeiras, pode tirar muita gente das atividades. Aproveitar para fazer mais um giro aqui pelas participações de vocês acompanhando a gente. O Adilson Baggio é lá de Ivaiporã, no Paraná, manda que lá as lavouras estão boas, mas já começa a apresentar algumas perdas porque está seco e sem expectativas de chover a curto prazo. Essa região sul do Brasil apresentando realmente esse cenário de pouca chuva e bastante dificuldade para esse desenvolvimento. Para a gente continuar entendendo esse cenário lá do Rio Grande do Sul, agora a gente vai verificar algumas imagens enviadas pelos produtores para a gente, para mostrar um pouquinho essa realidade nas mais diferentes regiões. Começando pela imagem do Reinaldo Pires, ele é lá de Independência, no Rio Grande do Sul. Ele mostra duas realidades diferentes. Essas daí são as lavouras que estão sofrendo mais com essa falta de chuvas e já apresentam um desenvolvimento pior, perdas mais consolidadas. Mas tem outras áreas diferentes lá na região
do Reinaldo e Independência, que a gente vai ver aí na próxima imagem, lavouras bonitas, mas que também começam a apresentar esses sinais de estiagem e devem apresentar abortamento de vagens, conforme o Reinaldo destacou aqui para a gente. Agora a gente vai para outra região lá do Rio Grande do Sul, região de Barros Cassal. Lá no Rio Grande do Sul, chuvas de granizo foram registradas por lá no início de 2025, uma situação similar que a gente acompanhou no início dessa semana aqui no Realidades da Safra com o Fábio Eckert, lá de Taps. O Fábio até tinha destacado que em 10 minutos de chuva de granizo ele perdeu 20% da sua área de soja, uma situação similar acontecendo lá em Barros Cassal. Inclusive o Irineu, presidente da ProSoja, destacou esse cenário de chuva de granizo em algumas regiões. Estado do Rio Grande do Sul sofrendo tanto pelo excesso de chuvas, como também pela falta de chuvas nas diferentes regiões. Continuando o nosso giro, Palmeira das Missões, região noroeste do Rio Grande do Sul, sofrendo também com a falta de chuvas. Palmeiras da Missão fica próxima a Carazinho, que a gente conversou com o Paulo Vargas. A gente vê aí as lavouras bastante secas, enfrentando essa dificuldade de clima que deve tirar a produtividade no final, na hora da colheita. Para a gente encerrar, vamos justamente lá para Carazinho. O Paulo Vargas, vice-presidente do Sindicato Rural do município, conversou com a gente agora há pouco e mandou as imagens das lavouras lá da região, mostrando justamente que tem lavouras se desenvolvendo bem e outras sofrendo mais com a estiagem. Até o momento não há indicações de chuvas para as próximas semanas, as temperaturas seguem elevadas e aí diante disso o Paulo destacando aqui para a gente que vão haver perdas já certas para essas lavouras, tem áreas em diferentes estágios de desenvolvimento e falta chuva justamente nessa época mais propícia, mais necessária de chuvas para o enchimento de grãos e para o desenvolvimento dessa produtividade. Você também pode participar com a gente. Mande a sua imagem, a sua foto, o seu vídeo da sua lavoura, da sua região. A gente vai exibir nas próximas edições aqui do Realidades da Safra. Para mandar para a gente, pode ser tanto pelo Instagram, o @Notícias Agrícolas, como também pelo nosso WhatsApp, que é o 19 99767 0241. 99767 0241, o WhatsApp do Notícias Agrícolas, para você mandar suas imagens e compartilhar com a gente a realidade da sua lavoura, da sua safra. Agora, para a gente ir para aquela parte final do nosso programa, vamos verificar algumas notícias que têm impactado o desenvolvimento das lavouras. Esse é o Notícias da Safra. Começando com o olhar para a safra de trigo. A Stonex divulgou a sua última estimativa de safra de trigo para o Brasil em 24 e 25, apontando uma queda de cerca de 7% no plantio com relação aos anos anteriores. A safra de trigo do Brasil foi estimada em 7,5 milhões de toneladas, uma leve queda ante as 7,58 milhões do ano passado, publicou a Stonex. Abre aspas para a consultoria, os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina foram os últimos a encerrarem as atividades de campo, podendo haver algumas revisões eventualmente, mas pouco expressivas na conjuntura geral. Então, uma colheita menor de trigo do que o esperado inicialmente, é o que a Stonex mostra aqui para a gente. Olhando novamente lá para o Rio Grande do Sul, colheita de milho atingindo 8% no estado. A Emater divulgou a sua atualização das lavouras estaduais, apontando 8% na colheita do milho verão no estado, de acordo com o último boletim informativo conjuntural divulgado na última quinta-feira pela Emater. A ausência de chuvas afeta de maneira mais intensa as lavouras de milho em estágio reprodutivo, assim como o plantio, impactado pela falta de umidade do solo. Até o momento, 96% da área projetada foi semeada, com 17% em germinação e desenvolvimento vegetativo, 11% em floração, 30% em enchimento de grãos e 34% em maturação, justamente aquela fase onde a chuva é mais necessária. Olhando para a soja, a Emater Gaúcha também destaca que o período de semeadura evoluiu apenas em regiões onde houve umidade do solo adequada para as operações. A fronteira oeste, noroeste e norte, a ausência de chuvas paralisou as atividades de plantio e a redução de umidade já causa estresse hídrico em parte significativa do estado, reduzindo o potencial produtivo da cultura, conforme a gente acabou de verificar aqui com os nossos convidados, os nossos entrevistados em Pelotas, em Carazinho e o Irineu da ProSoja do estado. A matéria aponta que 98% da área prevista foi semeada até o momento, com 77% em germinação e desenvolvimento vegetativo, 20% em floração e 3% das lavouras na fase de enchimento de grãos, onde a produtividade é definida e a chuva é bastante necessária. Olhando para o arroz lá no Rio Grande do Sul, a matéria aponta que a cultura apresenta desenvolvimento satisfatório,
com alta radiação solar e boa disponibilidade de água nos reservatórios, apesar de algumas regiões haver preocupação com níveis de rios e barragem. A Emater também atualiza a situação da primeira safra de feijão, mostrando que a colheita da primeira safra evoluiu no período, favorecida pelo clima seco e já passando de 30% da área. Os rendimentos alcançados estão em torno de 1.600 quilos por hectare para o feijão gaúcho, atualização da Emater. Para a gente olhar ainda para o feijão, destaque do IBRAF, apontando a colheita do feijão avançando neste momento. O IBRAF mostra os desempenhos das lavouras lá do Paraná, onde a colheita avança chega a 70% neste momento, já na reta final de ciclo. Produtores apresentando grãos de alta qualidade e continuam recebendo bons preços. O feijão carioca com escurecimento lento atingiu a marca de R$ 200 nessa semana e aí nesse cenário tudo que é colhido é rapidamente vencido. O IBRAF, o Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses, também aponta que a colheita da safra mineira indica que os trabalhos vão acontecer rapidamente, com grande parte sendo finalizadas ainda no mês de fevereiro. Por fim, o IBRAF destacando a situação da segunda safra para o feijão preto, onde o feijão preto colhido está sendo majoritariamente armazenado, sugerindo uma possível recuperação do mercado. A segunda safra, atualmente em fase de plantio, deve alcançar 380 mil hectares, conforme estimativas da Secretaria de Agricultura do Paraná. E essa área representa uma queda de 11% em relação à safra do ano anterior. Para a gente seguir olhando para o feijão, a Embrapa lançou um edital de seleção de produtores para semente de feijão preto. A Embrapa divulgou em sua página o edital oficial para estabelecer essa parceria estratégica por meio do acordo de cooperação técnica e financeira. O trabalho conjunto visa finalizar o desenvolvimento tecnológico e promover o lançamento do mercado de 4 cultivares de feijão comum do tipo preto. Interessados podem entrar no site da Embrapa e buscar mais informações das cultivares que já foram pré-selecionadas pelo Programa de Melhoramento da Embrapa, e outras 2 serão definidas em parceria com os produtores aprovados no edital, que terão exclusividade para explorá-las comercialmente pelo período de 10 anos. A expectativa desse trabalho é que sejam lançados materiais com grande potencial de se tornarem líderes do mercado, com linhagens com características agronômicas e de qualidade bastante desejadas pelos padrões atuais. Entre os principais destaques, destaca a Embrapa: alta produtividade, ampla adaptação aos diferentes sistemas de produção, resistência às principais doenças, precocidade e alta qualidade comercial e culinária de grãos. Então, para quem estiver interessado em participar desse programa de melhoramento de sementes de feijão da Embrapa, só acessar o site da Embrapa, vai estar certinho o caminho para você acompanhar tudo por lá. Assim a gente chega ao final dessa edição do Realidades da Safra, dessa sexta-feira, dia 10 de janeiro. Nós vivemos um giro pelo Rio Grande do Sul, verificando a real desenvolvimento das lavouras de soja lá no estado gaúcho. A gente conversou com produtores, com lideranças, fomos a Pelotas, fomos a Carazinho, também conversamos com o Irineu Hort, presidente da ProSoja do Rio Grande do Sul, para traçar esse cenário. Conclusão: Rio Grande do Sul, mais um ano bastante difícil para a produtividade. O produtor deve amargar mais um ano seguido com perdas de rentabilidade e passivos sendo carregados para as próximas safras. A gente viu que desde a época do plantio, com muita chuva lá em novembro e dezembro, atrasou esses trabalhos, muitas áreas tiveram que ser replantadas, já começaram com menos vigor, e aí neste momento, onde a chuva era bastante necessária para o enchimento de grãos e definição da produtividade, a estiagem vem afetando bastante essas áreas. As previsões para os próximos dias também não são positivas, mostram essa seca se prolongando no estado gaúcho, e aí diante disso uma situação bastante complicada para o produtor, que claro, a gente vai seguir acompanhando de perto aqui no Realidades da Safra, aqui no Notícias Agrícolas, mostrando para você formar esse quadro da real desenvolvimento das lavouras brasileiras. Muitas vezes a gente se pergunta se as estimativas oficiais de safras são realmente verdadeiras. Esse aqui é o momento. Realidades da Safra é o programa para você, produtor, participar com a gente montando esse quadro, definindo esse potencial de produtividade nas mais diferentes regiões do Brasil, mostrando a realidade da sua região, da sua lavoura. Então você pode participar mandando o seu comentário, a sua pergunta, a sua interação, também mandando a sua foto, o seu vídeo, que a gente vai passar ao longo da nossa programação aqui do Realidades da Safra nos próximos dias. Antes da gente encerrar, registrar mais participação de vocês, o Nilson Gonato também mandando o seu bom dia, e o Roque Rutili, lá de Palmeiras das Missões, no Rio Grande do Sul, mostrando que a última chuva de 20 milímetros foi lá em 19 de dezembro,
E a temperatura diurna mais de 35 graus Celsius, potencial de quebra de mais de 30% para as lavouras de soja lá em Palmeiras das Missões. A gente até viu algumas imagens lá da região aqui no programa de hoje. Assim eu vou chegando ao final dessa edição do Realidades da Safra, mas na semana que vem tem novidade, tem novo programa. Segunda-feira a gente está de volta às 9 da manhã no Realidades da Safra. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.